noite a todos. Boa noite, Ludovico. Boa noite ao meu amigo Cláudio e ao nosso diretor técnico, Ferrúcio. É com muita satisfação que hoje vamos apresentar um tema bastante polêmico, que é a segurança em TI. Ludovico, a mesa é tua, você está com a palavra, sinta-se à vontade. Perfeito. Vamos à apresentação, então? Vamos lá. Ela já compartilhou a tela? Bruna. Oi, Ludovico, você pode compartilhar já. Posso? Pode, aham. Estão vendo aí ou não? Ainda não. Ainda não, demora alguns segundos. Beleza? Agora sim. O que vocês estão vendo? Estão vendo a tela inteira ou uma fracionada? Inteira. Tela cheia. A tela inteira? Perfeito, então. Bem, boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer aí a oportunidade de falar sobre esse tema. Ele é um tema muito abrangente e o objetivo nosso é trazer algumas dicas práticas do dia a dia, né, para facilitar a vida das pessoas e, caso alguém queira algum esclarecimento um pouquinho mais aprofundado, sinta-se à vontade, né? Pode fazer as perguntas aí no finalzinho, que terei o maior prazer em responder. Meu nome é Ludovico, né? Sou consultor de segurança da informação, sou perito em cybercrimes, né? Atuo na área desde 1978. Atuei como professor da Universidade de Positivo durante 8 anos, nos cursos tanto de graduação como nos cursos de pós-graduação, com foco em redes de dados e segurança da informação. A gente tem uma grande experiência também na área de infraestrutura, né? Então, a parte de infraestrutura de rede de dados, até 2012, eu tinha implementado alguma coisa em torno de 80 mil pontos de rede. Então, a gente tem uma experiência de infra também bem considerável. Vamos lá, então, pessoal. Primeira coisa que eu queria que as pessoas refletissem, acho que muitos de vocês já devem ter assistido aquele filme Matrix, né? E eu queria fazer uma pergunta para que vocês refletissem se nós, hoje, não estamos vivendo uma situação muito semelhante à exposta naquele filme. Nós temos hoje todo mundo usa redes sociais e nós sabemos que o que está por trás dessas redes sociais, quando a gente começa a analisar, é realmente uma coisa que preocupa, né? A forma como as pessoas estão sendo manuseadas, né? A forma como a alienação, as pessoas estão vinculadas à área de tecnologia que não conseguem ficar sem pegar no celular. Mas então, o que está acontecendo hoje, né, com essas redes sociais? Você dá 17, 18 cliques, você tem um sistema de inteligência artificial por trás que já sabe qual vai ser o 18º clique, o 19º onde que vai ser. E, principalmente, quando está trabalhando com determinadas redes, nós acabamos sendo totalmente manuseados. Hoje, você tem confrontos sociais que estão para acontecer, alguns que já aconteceram, democracias correndo risco. Então, essa versão do Matrix, você está vivendo nela já, né? Então, a gente está numa situação muito complexa, onde a gente não tem mais noção até onde que realmente são nossos pensamentos, nossos sentimentos, ou é aquilo que está sendo manuseado por alguma coisa que está por trás dessa rede.
Bem, pessoal, isso aqui foi só uma reflexão, né? Porque a gente vai falar alguma coisa sobre redes sociais, para a gente ter uma ideia do que vem pela frente, beleza? Nosso tema principal vai ser conheça os riscos, tanto para você quanto para os seus negócios. Tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre a parte de crimes cibernéticos, golpes digitais, engenharia social, segurança em redes sociais, para a empresa, algumas dicas, problema do home office, algumas considerações finais. Uma coisa que eu queria só dar uma adiantada aqui, que a Lei 13.709, do 14 de agosto de 2018, né? Já está em vigor essa Lei Geral de Proteção de Dados, onde faz com que as empresas tenham que repensar sua estratégia no trato, né, de dados pessoais, e as multas são violentas, podendo chegar de 2% a 50 milhões a multa dia, caso a empresa não atenda a algumas regulamentações. Então, isso aqui é uma coisa importante, que a gente tem que estar em voga, que é mais um fator que entra para complicar a vida das empresas. E, ao mesmo tempo, também, eles buscam salvaguardar a integridade e a privacidade dos dados pessoais. O que nós vamos trabalhar agora? Então, eu vou conversar um pouquinho sobre crimes cibernéticos, golpes digitais, engenharia social, parte de segurança em redes sociais, dicas a nível de empresa, home office e considerações finais. Com o advento do Covid, muita coisa mudou. A vida das empresas não é mais a mesma, e não vai ser, né? Muitas empresas vão adotar o home office como uma prática, isso vai ser inevitável. Eles começaram a descobrir que não há necessidade de ter algumas funções dentro da empresa, trabalhando dentro da área da empresa. Então, com certeza, esse layout ele vai ser adequado. Quando você está trabalhando com uma situação dessa, onde que você acaba levando os funcionários para dentro das suas casas, você também acaba trazendo uma série de riscos para dentro da empresa, né? Porque se a empresa não tem uma estrutura de compliance que sustente uma boa segurança de dados, uma boa segurança da informação, você vai acabar tendo problema, né? Por exemplo, você tem um funcionário que tem o computador dele, que não tem essa devida segurança, ele faz acesso a determinadas áreas da empresa com uma tecnologia que é a VPN, Virtual Private Network, e ele, de repente, coloca dentro do teu ambiente empresarial alguns arquivos comprometidos, né? Isso daí pode gerar, inclusive, alguns problemas de ransomware. Aí tem muita empresa que acabou sendo atacada por esse tipo sofrendo esse tipo de ataque, né? E realmente fica uma situação muito complicada, porque se a empresa não tinha um sistema de backup bem definidinho, simplesmente o cara pode perder a empresa. Então, são coisas que tem que se pensar, mas isso dentro da política de segurança da informação. Então, só dar uma parte de um conceitozinho, né? Esse é um conceitozinho dado pela Stefanina, que eu gosto de usar. Então, a segurança da informação compreende um conjunto de práticas, né? Recursos, sistemas, habilidades, mecanismos para proteger quaisquer tipos de dados da empresa, titulares de dados pessoais e sistema contra ataque de criminosos, né? Acesso indevido, uso impróprio de informações. E essas técnicas, o que é? Visam prevenir também não só o sequestro, como perda de dados. A parte de segurança da informação tem várias outras normas. Tem a ISO 29.000, a 38.500, a 20.000, que cuida da parte de gestão de serviços, a 38.500, que cuida da parte mais de governança, e nós temos as normas que tratam diretamente da segurança da informação. Aqui eu coloquei algumas que são importantes, que é 27.001, que é de gestão,
27002, que cuida mais da parte de operações, 27005, que cuida da parte de análise de risco, né? Eu acho que uma das mais importantes que tem ali. A 27037, que cuida da parte das evidências forenses, caso aconteça algum ilícito dentro da empresa, é bacana você conhecer essa norma, para que as pessoas internas adotem os procedimentos adequados para poder preservar esses vestígios cibernéticos. E a 27701, que vai cuidar, na verdade, ela vai pegar 27001 e 27002 e vai agregar uma parte de privacidade de dados pessoais. Ela vai fazer uma extensão nessas duas normas. E são bem importantes que as empresas tenham conhecimento. Não necessariamente precisam se certificar nessas normas, mas é importante que você tenha o conhecimento e a aplicabilidade no teu ambiente, perfeito? Outra coisa que eu vou falar aqui é sobre crimes cibernéticos, né? Porque está envolvido nesse contexto. Então, qualquer delito, prática ilícita, em que tenha sido utilizado um computador ou uma rede ou um dispositivo de hardware. Então, qualquer ato que seja praticado de forma ilícita ou um delito, a gente vai considerar isso aqui como crime cibernético. O tema, digamos assim, o conceito é até um pouco mais aprofundado, mas eu estou tratando aqui de forma mais light. Perfeito? Bom, aqui entra uma coisa que é bem interessante, né? As pessoas usam, não tem ninguém que não use hoje quase internet, e todo mundo usa celular, outros dispositivos, acessam vários sites, acessam o Google, acessam uma série de outras plataformas, né? E uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, isso aqui impacta muito, por exemplo, na parte de perícia, né? Porque tudo que você posta na internet é escrito a tinta. Você não apaga. Você acha que apaga, mas quando você vai fazer um rastreamento, em algum lugar você acaba achando algum vestígio. É monitorado, pois veja que ele está na letra maiúscula. Eles monitoram tudo que você faz na internet. Esses dados são tratados, porque eles pegam sistemas de inteligência artificial, eles vão criar um perfil específico para você, e você vai começar a receber determinadas informações em função do teu perfil, do teu histórico de navegação de redes sociais, quando você vai fazer uma pesquisa no Google. Então, tem uma série de algoritmos que tratam isso daqui para te manipular, e você é manipulado. Esta é a realidade da internet. Tá? Essa é a realidade da internet. E, é claro, assim, eu coloco assim, e tudo que você postou pode ser usado contra nós mesmos, né? Então, dependendo de uma opinião, você estava de mau humor, você viu acontecer alguma coisa, você deu um like, de repente o cara cometeu um crime, você deu um like, você também pode estar participando desse crime. Então, tem que ter muito cuidado. A internet é um lugar um pouco sinistro, né? E na área de computação, como em qualquer área, nesse caso aqui, principalmente, estamos falando da parte cibernética, se tem uma coisa oferecida de forma gratuita para você, é porque você é o produto. Não existe nada gratuito. Se você pegar, por exemplo, o termo de acesso do Gmail, tem uma lida no termo de acesso lá, se vocês realmente consentem no que pode ser feito com os dados, a não ser que você tenha uma conta paga, né? Daí você tem umas cláusulas diferentes. E assim com todos os outros serviços de mensageria e outros serviços que você acessa, né, de forma gratuita. Então, é importante que você tenha muito cuidado e ler esses termos, né? Então, isso aqui é o comecinho, assim, para a gente poder trabalhar exatamente o que interessa. Então, vamos pensar um pouquinho como é que a coisa acontece, né? Como é que, imagina que uma empresa vai ser invadida, ou um hacker. Outra coisa, separar um pouquinho o conceito de hacker e de cracker. Hacker seria o cara que é especialista, né? Um engenheiro, por exemplo, que é especialista em construir uma ponte,
projeto geométrico de concordância horizontal, vertical, esse cara é um hacker. Não é projeto de topográfico, coisa parecida. Agora, quando o cara usa o conhecimento que tem de uma ponte para explodir ela, virou um cracker. Né? Então, o cara que está fazendo uma coisa do mal. Mas todo mundo confunde muito esses conceitos, principalmente a mídia. Mas, então, caso eu fale hacker aqui, eu estou mais ou menos equiparando o conceito que você escuta no dia a dia. Perfeito? Então, o que acontece? Então, normalmente você tem um atacante, né, que vai buscar uma série de informações na internet, no teu LinkedIn, nas redes sociais, vai fazer o que a gente chama de footprint, vai conhecer toda a tua história, né, e vai dar origem a uma ameaça. O que seria essa ameaça? Um evento que pode vir a causar algum tipo de perda. E com base no que ele levantou, ele vai identificar uma série de pontos frágeis, que seriam as vulnerabilidades, ou uma deficiência que seria explorada. A hora que ele identifica essa vulnerabilidade, ele ele tem a ameaça, ele identificou a vulnerabilidade, ele vai originar o quê? Ele vai originar um risco. Né? Caso ele explore esse risco e tenha sucesso, ele pode causar uma perda no ativo. O que é um ativo? Qualquer coisa que tenha valor. Pode ser dinheiro, pode ser a tua imagem, pode ser a informação. Não interessa, é um ativo. Né? E isso vai causar o quê? Ele vai causar uma perda, de alguma forma, que a gente vai chamar de impacto aqui. Tá? Bom, quando você tem um impacto, muitas vezes simplesmente financeiro, dependendo da situação, às vezes é até mais fácil de você recuperar do que quando você tem um problema, impacto na tua imagem. Né? A imagem da tua empresa que demorou 40, 30 anos para construir, e por causa de determinadas situações, você põe em risco todo o teu histórico, ou mesmo a tua imagem pessoal. Então, isso daí vai gerar o quê? Uma vez que eu sofri esse impacto, sofri essa perda, isso daí vai mudar o meu comportamento. E a hora que eu mudo esse comportamento, porque eu vou conseguir evitar que isso aconteça mais tarde? Às vezes não. Mas eu vou tentar mitigar, vou tentar reduzir o impacto que isso acontece, tanto para a minha empresa quanto para a minha vida pessoal. Bom, e quando você muda esse comportamento, o que acontece com o atacante? Ele muda a forma de fazer o ataque. Tá? Então, quando você tem um ataque feito por um hacker, às vezes o ataque de hacker é bastante planejamento com hacker profissional, é muito tempo de planejamento, é muito tempo de levantamento de informação. Por exemplo, eu imagino que eu vou chegar na empresa do Horácio lá, e vou querer invadir os servidores deles lá. Então, o que eu vou fazer? Vamos fazer um levantamento, que a gente chama de footprint, de todas as informações possíveis. Eu vou no LinkedIn para ver se a empresa do Horácio, que tipo de profissional de TI que está sendo contratado. Ah, eu uso Oracle, eu uso não sei o quê. Opa, então já sei que tem Oracle, já sei que tem o Ciclo. E vai fazendo todo esse trabalho até a hora que ele conseguir montar o plano de ação, o plano de ataque. Às vezes fica um tempo considerável para fazer o planejamento, executa alguns comandos e daqui a pouco ele está com as informações da tua empresa na mão. É assim que funciona. Tudo isso, na verdade, não acontece sozinho. Né? Acontece porque a empresa muitas vezes não se preocupa com segurança. Não tem política de segurança, não tem pessoal treinado, qualificado, e você acaba ficando exposto. E uma das ferramentas que são muito utilizadas para conseguir outras informações é a tal da engenharia social. E na engenharia social você trabalha o quê? Você vai trabalhar a habilidade, são pessoas que têm a habilidade de conseguir acesso a informações confidenciais. Então, ela induz você a fornecer determinadas informações. Mesmo que de forma, mesmo que você não queira, né, tem todo um tratamento aí com os golpes que são aplicados
que o pessoal faz transferências de dinheiro, de conta e tal, e o pessoal usa a engenharia social. E são pessoas muito bem qualificadas, muito bem treinadas, que participam desses golpes. Tem por incrível que pareça, tem psicólogos, tem gente do mal, muita gente boa e tal, mas eles fazem todo um trabalho para induzir você a uma determinada situação. Quer ver um exemplo? Que eu coloquei aqui até uma situação de meu celular foi invadido. Tem muita gente que tem o WhatsApp clonado, né? Pô, mas clonado? Bom, tem uma série de ferramentas. Imagina que você tenha 3 celulares em casa, né? E você queira concentrar as suas mensagens no que acontece nos 3 celulares. Então, tem softwares nas lojas de aplicativos que te fornecem essa condição. Só que quando ele vai cadastrar, ele cadastra um número do celular e manda um código. Né? Daqui a pouco você recebe de um amigo teu, diz, ô fulano de tal, te mandei uma mensagem por e-mail, mas não está chegando. Mandei alguma coisa no WhatsApp, no teu message, veja o que chegou aí. Daí fala, não, chegou um número. Ah, que número que chegou aí? Ah, você dá os 6 números, 7, 8 números. A hora que você dá aquilo dali, é o que ele necessita para fechar o cadastro e subir o controle do teu celular. Né? Então, não é o celular que foi invadido, você que deu permissão para o cara entrar no teu celular. Né? Claro, tem softwares que fazem esse tipo de ataque, tem, né? Mas são ataques um pouquinho mais sofisticados. Esse tipo de caso não é um ataque tão sofisticado quanto parece. E como é que funciona? Por exemplo, vamos pensar um pouquinho na parte de engenharia social. Como é que funciona? Basicamente, eles são 4 passos, né? Eu tenho a pesquisa, a credibilidade, né? Eu vou fazer pesquisa, é o footprint. Eu vou levantar todas as tuas informações. Tem informações do LinkedIn, daqui a pouco o cara chega assim, Rodrigo, sou teu conhecido no LinkedIn, sei que você é professor na universidade, não sei o que lá, eu também leciono não sei aonde. Pô, me passa o telefone do teu coordenador. Opa, por quê? Entendeu? Então, isso é um exemplo, né? Depois que ele chega no alvo, ele vai usar a credibilidade e confiança, vai tentar estabelecer uma condição de raporte. Depois ele vai explorar essa confiança e depois ele vai utilizar a informação. E está vendo esse itemzinho aqui, que é esse fantoche? Aqui eu coloquei de propósito. Nós somos manuseados o tempo inteiro pelas redes sociais. O tempo inteiro. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, porque nós postamos muita informação que pode vir a nos prejudicar. Então, tem que ter esse policiamento e o direcionamento dos dados que você tem que realmente saber o que você está colocando lá na tua rede social, verificar os perfis, a parte de segurança dos teus aplicativos, no teu celular. Se você pegar ali em configurações, aplicativos e permissões de acesso, você vai ver todas as informações que são compartilhadas, de contatos, de georreferência, uma série de coisas que não precisa. Então, você vai lá e desativa aquilo ali. Você só... imagina que você tenha lá um sistema de GPS que você precisa se deslocar. Então, o que acontece? Você diga lá que você só vai autorizar aquele uso do teu georreferenciamento quando estiver usando o aplicativo. Terminou de usar o aplicativo, você não usa mais. Você não tem que ficar disponibilizando toda a tua lista de contatos, ligações telefônicas e uma série de outras coisas mais, sem necessidade. Tá? Então, na engenharia social é muito comum o que acontece. As pessoas usam métodos, como é que diz assim, bem convincentes, né? Então, ele vai usar primeiro a identificação falsa, né? Ele vai criar, tem 2 formas de criar isso. Uma que chama-se avatar e outra que é o laranja. O laranja é o cara que existe, tem todas as informações
e é o cara que vai responder pelo ilícito. Imagina que você tem uma internet em casa, você não a protege direito, uma pessoa usa o teu link de acesso para acessar uma pedofilia. Daí você está em casa, daqui a pouco chega a Polícia Federal e mais um monte de coisa, e você acaba respondendo por uma coisa que você não fez. Então, a segurança também tem que começar dentro de casa, no uso dos teus dispositivos. Então, nesse caso aí, isso daí seria o laranja. O avatar, ele pega metade das informações, uma boa parte das informações de uma pessoa verdadeira e o resto ele cria informações falsas. E com base nisso ele aplica o golpe. Quando é questionado, ele recusa-se a fornecer um número para retorno, sempre vai alegar autoridade. Não, você sabe com quem que está falando, porque não sei o que lá, vai querer colocar paz de urgência. Por que criar paz de urgência? Para colocar você numa coisa que ele criou, ou seja, você quebrar aquela tua capacidade de raciocínio limpo, né? Você vai criar um momento de fragilidade e ele vai explorar isso daí, né? Ele vai aumentar, sempre começa a fazer pressão com consequências negativas, caso não seja atendido, mostra desconforto quando questionado, sempre é uma pessoa de bom trato, facilidade, tem aquele flerte e tal, tanto que tem muito cuidado com isso. Agora, isso daí é muito complicado quando você tem uma empresa de grande porte, né? Como que você vai controlar tudo isso daí? Então, a política de segurança e o treinamento das pessoas, ela é fundamental para que você mitigue esse tipo de problema. Eu coloquei aqui um link que chama-se cert.br, tá? É um lugar muito bacana, porque ali eles têm várias apostilas, vários videozinhos que você pode usar dentro da empresa. Então, o CERT é o Centro de Estudos e Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Ele é mantido pelo Comitê Gestor da Internet, né? Então, ele atende qualquer rede brasileira conectada na internet. Então, muitas informações bacanas você pode tirar de lá. Inclusive eles têm uns vídeos que você pode passar para os teus colaboradores, mesmo em casa, para a tua família, uma coisa bem bacana. Tá? Bom, eu vou tratar agora de alguns conceitos, né, que estão vinculados a essa parte de redes sociais, alguns crimes que estão acontecendo no dia a dia nosso, e mostrar algumas formas de você identificar isso daí, perfeito? Bom, um daqueles que acontece assim é o phishing. O que é o phishing? É pescaria, né? Estou pescando, ó. Então, o que acontece? Você tem ameaças que são oferecidas no formato de mensagens eletrônicas, normalmente e-mail, né? Ou que podem redirecionar você para uma página maliciosa, ou fazem você adotar alguma postura inadequada. Até apertar um botãozinho, que às vezes ele coloca lá para responder, né? Você clica lá, aquele botãozinho vai acessar um ambiente hostil e que baixar um software inadequado na tua máquina, onde que você vai passar por problemas não muito legais. São situações que podem gerar, por exemplo, captura de senhas, dados, captura de informações, cessão daquilo que você está trafegando, criptografia até no teu computador, né? Tem um outro que chama-se smishing. A mesma coisa que acontece às vezes no teu computador também acontece nos dispositivos móveis, né? Então, são alguns torpedos que podem redirecionar para outros lugares e fazer, inclusive, injeção de códigos. Tem os softwares, aplicativos e programas de computador falsos, né? Que às vezes são distribuídos até em Play Stores, tanto da Google quanto da Apple. Agora eles já estão montando um sistema de segurança melhor, né? Mas que você pode acabar baixando softwares fraudulentos, né? E que podem comprometer a tua segurança. E uma coisa que a gente fala sobre software, que é interessante, né? Vinculado a redes sociais agora,
Usuário, basicamente, é definido só em 2 lugares. Estou falando isso em função da dependência que acaba se criando hoje em função do uso de redes sociais. O usuário a gente usa para software e para droga, por incrível que pareça, né? Então, tem pessoas que, se você tirar o celular, ou imagine, faça uma experiência, fique sem acessar o celular por 48 horas. Né? Então, faça essa experiência para ver qual que é o nível de desapego que vocês têm dessas tecnologias. Tem outros golpes, né, que não se enquadram, tem outros perfis falsos, mapas falsos de infecção, que o pessoal está usando muita Covid, daí o cara clica lá, acessa um site malicioso. O malware é um software malicioso, né? Vem lá de Malicious Software, né? É um programa que foi desenvolvido para infectar teu computador, tá? Então, isso pode prejudicar você de várias formas. Então, são alguns conceitos que a gente usa no dia a dia, escuta, né? Só para vocês terem uma ideia. E aqui eu trago alguns exemplos, por exemplo, de phishing, né? Então, nesse caso aqui, nesse phishing aqui, o que é? É um banco, né? Então, é um banco, aí aqui em cima eu tenho lá Bradesco, dia e noite, atendimento Bradesco. Então, é um e-mail falso, não confie nesses dados que estão colocados aqui em cima, perfeito? Eles são facilmente forjados, o legal é você colocar o cursor em cima, você normalmente vai aparecer o link real. Eles fazem os logos que são utilizados são para gerar maior credibilidade. E aqui embaixo tem as minhas iscas, né? Então, por exemplo, verificando o seu cartão de segurança, encontra-se prestes a ser desativado. Então, qualquer coisa que você for falar com o banco, fale com o gerente. Tá? Ou acesse de um lugar que seja confiável. Né? E aqui embaixo tem o link. Esse é um link falso, você vai clicar lá, ele vai baixar um malware no teu computador e ele vai assumir o controle remoto do teu computador. Mas o antivírus vai pegar. Nem sempre. Né? Nós temos um grupo de trabalho, nós trabalhamos aí, às vezes pegamos no final de semana, e a gente desenvolve testes de segurança de antivírus, a gente chama de Metasploit, então a gente escreve códigos para bypassar o sistema de segurança de antivírus. Né? Tem um sistema de segurança que funcionam bem a nível de forma holística, outros nem tanto. Um que está surpreendendo, por incrível que pareça, é o próprio antivírus da Microsoft. Tá bem bacana. A gente faz os testes, a gente tem um site, se vocês tiverem dúvida do lugar que vocês estão acessando, chama-se Vírus Total. Você pega aquela URL que você está usando, coloca nesse Vírus Total e vê se ela está infectada ou não. Isso é uma forma bacana de você ver. Tá? Então, aqui eu tenho as ameaças com o tom de urgência, quer dizer, tudo aquilo que a gente viu lá atrás está aqui, né? O que induz o usuário a agir primeiro para pensar depois. E aqui embaixo, eu tenho um site que hospeda. Normalmente aparece o sitezinho que está hospedando essa aplicação aqui. Tá? Então, é importante você ter essa noção. Outra coisa que é importante aqui é muito comum você ver, o pessoal clona sites de lojas americanas e tal, né? E aqui tem algumas diferenças. Por exemplo, aqui eu tenho que o antisséptico para as mãos de 420 gramas. Daí o que acontece? Quando você vai ver aqui no produto, é 450 gramas. Então, é muito importante você prestar atenção nos detalhes, para saber se você não está acessando uma página falsa ou não. Né? Outra coisa que como esse site vai ficar no YouTube, né? Então, aqui eu coloquei algumas dicas, por exemplo, que a gente tem para você evitar boletos falsos. Tá? É muito comum hoje, está acontecendo, pessoas que estão recebendo boleto, estão pagando, e esse pagamento está sendo feito por um terceiro que não tem nada a ver com a negociação. Então, é importante você tomar muito cuidado com esses boletos. Então, verificar se o boleto é verdadeiro, se o código de barras que aparece na região superior e inferior são exatamente iguais. Os 3 primeiros números da sequência correspondem ao código do banco.
Aqui embaixo eu coloquei onde você pode consultar todos os códigos do banco, né? Sempre procure verificar a emissão do boleto, se foi correto ou não, verificar a origem, para saber se é confiável ou não. Agora, aqui eu vou colocar uma observação. Eu tenho pego algumas situações onde que a pessoa, o fornecedor emite o boleto e o cliente recebe o boleto já adulterado, né? Daí, quando a gente vai fazer a análise um pouquinho mais aprofundada, às vezes a própria máquina do cliente está comprometida, ou o hospedeiro que está fazendo a hospedagem desse sistema do e-mail, acontece algum problema de segurança lá e acontece essa alteração. Então, tem que ter muito cuidado com essa parte de boleto. Então, essas dicas vão ficar também no YouTube lá, né? Vamos pegar atenção aos dados do boleto bancário, né? Que acontece. Erros de português são comuns, interessante, que sempre acaba aparecendo. Você começa a ver que foi recortado. E é legal quando você tem o boleto original, muitas vezes, tudo que, quando você faz uma alteração no arquivo original, um arquivo que chama-se metadados, e às vezes você consegue pegar, inclusive, a máquina que fez a alteração dependendo do software. Tá? Então, aqui, erros são comuns de aparecer, os boletos falsos. Verifique sempre se tem informações como data de vencimento, o CNPJ. Se tiver alguma dúvida, confira, verifique se é da mesma empresa. Cuidado com o valor, é muito importante isso daí, né? Então, às vezes ele aparece com valores diferentes. E, por fim, você tem que prestar bastante atenção no CNPJ do emissor, né? Então, são algumas dicas, e aqui embaixo eu coloquei umas dicas, um link aqui, que é do Serasa. Então, essa aplicação seria legal se pudesse baixar ela, né? Então, se clicando aí, você vai abrir esse Serasa, esse linkzinho do Serasa, que vai trazer algumas dicas bacanas da parte de proteção contra boletos falsos. Alguns conselhos a nível de segurança, né? Então, estou focando um pouquinho mais em redes sociais, porque com o evento do Covid, muita gente, o mesmo computador que usa para acessar redes sociais é o mesmo que ele usa para fazer acesso à corporação. Então, primeira coisa, configure as privacidades das suas redes sociais. Deixe no mínimo, tá? O necessário para você poder se comunicar. E cuidado com o que você posta. Mas não vão usar. Vão usar, sim. Tem um mercado bacana na rede paralela aí da internet, tem só que chama de Dark Web, Deep Web, né? Então, na verdade, são níveis de acesso, níveis de pesquisas que são um pouco diferenciados desses que a gente vê no Google aí. Não que o Google não tenha acesso a essas informações. Tá? Instalar um bom antivírus e sempre mantê-lo atualizado é uma defesa de mecanismo do computador. Mas o cara consegue bypassar o sistema de antivírus? Consegue bypassar muitas vezes. Dependendo do malware, dependendo do que ele estiver fazendo, ele consegue. Uma vez, por exemplo, a gente estava fazendo uma auditoria do site de uma empresa que vendia determinada linha de produtos e começaram a pegar os dados de cartões de crédito que eram digitados nessa página. O que a gente descobriu? Injetaram um código que quando você acessava a página, quando você baixava a página, ele abria um ambiente que chama-se spyware, ou seja, todas as senhas digitava, todas as transações que você fazia, esse spyware capturava e mandava para um determinado local da internet lá. Daí, quando você saía e fechava o browser, ele simplesmente sumia, né? Então, o antivírus muitas vezes pensava que era a própria aplicação que ele estava fazendo acesso, e não é. Então, é por isso que é importante você sempre dar uma olhadinha aonde que você está acessando. De volta aqui, eu trago que às vezes vem pessoa lá, ganhou um prêmio de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cuidado, tá? Não tem nada de graça. Então, evite
evite acessar esses tipos de sites, né? Quando você abrir um link numa rede social, página da internet, verifique se o domínio está correto e que você está acessando, que você não está acessando uma página falsa. É muito comum na parte pericial, às vezes você consegue o endereço IP, muitas vezes, ele pode ser mascarado, ou seja, aquele IP que você está rastreando pode ser um IP falso. E tem alguns sites que disponibilizam criação de links onde que você anexa a página que você gostaria de colocar, e quando essa pessoa clica nesse link, você acessa a página, mas ao mesmo tempo, do lado de lá, ele vai capturar o teu endereço IP, tipo de dispositivo móvel, todas as informações necessárias para fazer um ataque no teu dispositivo. Então, uma coisa que você também tem que verificar quando vêm essas URLs compactadas, é interessante às vezes copiar aquela URL, tem alguns descompactadores da internet para saber exatamente qual é a origem dessa URL aí. Uma outra coisa que tem aqui ainda, dentro da parte de link de segurança, tem aquele tal HTTPS lá, né? Que seria a parte de conexão segura. Quando for tiver só HTTP, nem acessa. Mas quando tiver o HTTPS, normalmente eles aí pode aparecer um cadeadinho. E uns aplicativos ficam verdinhos, outros nem ficam. Para você ter certeza que aquele certificado digital que está fazendo para a criptografia é legítimo, você tem que clicar, colocar o teu mouse em cima desse cadeadinho com o lado esquerdo do mouse, se você for destro, se for canhoto com o lado direito, ele vai abrir as informações do teu certificado digital. Se você der mais um cliquezinho ali, ele vai te mostrar exatamente quem que é o proprietário daquele certificado digital. Porque tem muitos certificados digitais temporários que estão sendo emitidos, e daí o que acontece? Com os nomes muito próximos do domínio que você está acessando. E muitas vezes pode estar sendo direcionado para uma página fraudulenta, tá? Não siga pessoas desconhecidas nem aceitem suas redes sociais. É muito comum pessoas desconhecidas tentarem acessar a tua rede social, né, para tentar levantar informações, e são perfis falsos. Então, isso é uma coisa bastante complicada e tem muitas vezes pessoas que têm seus perfis totalmente comprometidos. Então, quando você fizer suas configurações de segurança lá na tua rede social, leve sempre em consideração que você pode ser vítima de um golpe. Tá? E muitas vezes receber qualquer tipo de mensagem tem que ter um pouco de cuidado também, porque às vezes você pode ter algumas surpresas que são desagradáveis. Outra coisa, senhas, né? Sempre usar letra maiúscula, caracteres, letras minúsculas e números, com no mínimo de 10 caracteres. Então, normalmente eu tenho uma frase, por exemplo, eu uso uma frase, onde que tem algumas coisas que eu posso, por exemplo, que nem aqui nós temos os números, né? Então, aqui no números, aqui você está vendo que eu coloquei o E por 3. Então, você pode trocar o A por 4, coisa parecida, ou o Azinho minúsculo por um arroba, né? É importante que você tenha senhas para diversas situações. Uma senha para acessar uma rede social, um Twitter, você vai ter uma senha para Twitter, uma senha para... Você pode usar o mesmo contexto, altera uma parte da senha para você memorizar, mas não coloque senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, o teu CPF, outra coisa, não coloque esses números aí. Data de nascimento, nome de filha, nome de mãe, nome de cachorro, não coloca. Coloca uma coisa que realmente possa te dar um mínimo de segurança. Ah, mas eu não vou lembrar. Então, se você não vai lembrar, você tem que criar um mnemônico para você poder lembrar. E lembre-se de a cada 3 meses trocar as senhas. Tá? Tem alguns sites na internet, inclusive, que você pode consultar, tá? Se a tua senha foi vazada ou não. E vai te dizer qual é o site que vazou e há quanto tempo. Tá bom?
Então, isso daí são diquinhas que são bacanas. Ah, mas eu não sei como procurar. É só você colocar no Google lá, no pai Google lá, como saber se minha senha foi vazada. Pronto, já apareceu uma meia dúzia de ferramentas lá que você pode buscar informação. Tá? A nível de outro conselho que a gente tem aqui buscar nas redes sociais informações sobre arquivos ou mensagens que se consideram suspeitos. Tá? É muito comum você receber uma série de arquivos e quando você vai fazer uma pesquisa sobre aquele arquivo, você já vai ver que tem esse arquivo é um arquivo malicioso que pode gerar uma infecção na tua máquina. Tá? Então, é uma outra dica bacana para você ter aí. Bem, algumas precauções contra golpes da engenharia social da internet. Né? Então, isso aqui vale tanto para empresas quanto para pessoas físicas. Né? Nunca envie informações pessoais por e-mail, tá? A não ser que tenha certeza absoluta para quem você está enviando. Certifique-se validando as informações com o site da empresa que será enviado e-mail. Então, sempre é bom garantir que você está enviando aqueles dados pessoais para a empresa correta. Normalmente, você tem um negócio que se configura a sua caixa de e-mail, que chama-se TLS e tal, que o dali vai te garantir uma criptografia dos seus dados quando estiver trafegando. Suspeitar quando solicitar envio ou fornecimento de dados, códigos via celular ou computadores. Foi exatamente o exemplo que eu dei do celular. Ah, meu celular foi clonado. Pô, bacana. Você forneceu o código que te pediram para você fornecer? Então, realmente foi clonado e você deu a informação para o cara clonar o celular. Então, você tem que ter cuidado nisso daí. A verificação da URL, se está correta, porque o golpe, muitas vezes, vem com uma página com um nome muito próximo daquela URL que você vai buscar. Então, tem que ter bastante cuidado. Mesmo quando vem com o HTTPS ativo, sempre verifique o certificado digital. O Chrome ele tem uma situação bacana, porque muitas vezes alguns sites ele já identifica como sites maliciosos. Então, e dependendo do antivírus que você esteja utilizando também, ele consegue fazer um nível de segurança bacana. Quando mandarem anexo em e-mail para você, evite de fazer download, a não ser que você saiba exatamente de quem está mandando isso daí. Senão você vai ter problemas. Uma outra coisa comum, que você vê as pessoas economizando em software. Né? Compra um software pirata, tal do craquear, tal. Só quando o pessoal faz um crack para o teu software, ele altera todas as características de segurança desse software. E normalmente eles incluem ali uma coisa que chama-se trojans, ou seja, são os cavalos de Troia que eles colocam para poder fazer acesso remoto no tua máquina. Então, não use software pirata, porque é problema. Tá? Evite de usar sempre. Né? Outra coisa é manter atualizado o sistema operacional, não só o sistema operacional, como o sistema de antivírus Spire. O número de novas vulnerabilidades cresce violentamente. Né? E você tem uma área na internet que chama de Zero Day, onde que todas as novas vulnerabilidades estão lá. Algumas delas não estão corrigidas. E, inclusive, tem até o script que você usa para fazer a infecção na rede ou no computador, que é o alvo. Então, você tem que ter muito cuidado com isso daí. Então, mantenha sempre atualizado, tanto o antivírus quanto o anti-spy. Aqui embaixo eu coloquei também um linkzinho, aqui embaixo aqui, que é da cartilha. Tem uma cartilha dentro do CERT, que eu passei para vocês lá, beleza? E onde que mostra algumas prevenções que você pode ter e passar para os membros da tua empresa. E as empresas, cuidados que ela deve ter? Bom, pessoal, política de segurança da informação aderente às necessidades do negócio. Ponto. Não existe um pacote feito de política de segurança da informação. Ela tem que ser adequada à tua governança e ao teu negócio.
A própria norma estabelece que ela deve ser adequada ao teu modelo de negócio. Se você apertar demais a porta de política, você não consegue trabalhar direito dentro da empresa. Se você for abrir demais, você acaba deixando a empresa em risco. Então, tem que ter um profissional que consiga fazer essa avaliação de forma correta, né, para que você não tenha problemas. Então, política de segurança da informação, normas de conduta, né, um processo bem documentado dentro do teu ambiente, uma série de outras coisas, acesso com criptografia, sistema de backups, uma série de outras coisas que são contempladas dentro da família de normas da ISO 27001, que são várias normas, não são só aquelas que eu citei no início, né? Elas são fundamentais para garantir o mínimo de segurança na tua empresa. E agora, com o exemplo de home office, então você tem algumas coisas adicionais que você tem que colocar. Então, coloquei de volta ali a utilização de softwares oficiais devidamente licenciados e atualizados, não utilizar software pirata, sempre utilizar antivírus e anti-spyware desatualizados. O antivírus e o anti-spyware basicamente são a mesma coisa, só que o anti-spyware ele vai trabalhar um pouco mais no controle daquele software que pode entrar na tua máquina e fazer um acesso remoto, sem que você o perceba. Aplicações, testes de sistemas e aplicações da empresa testados regularmente. Aqui eu coloquei duas situações, o scan e o pentest. O que é o scan? Eu pego o teu servidor e as tuas aplicações e vou fazer uma varredura neles para identificar vulnerabilidades. Identificando as vulnerabilidades, emite-se um relatório do que tem que ser feito para correção. Tá? E o pentest, que seria o teste de penetração. Esse teste, ele é onde você vai explorar essas vulnerabilidades até a hora que você conseguir invadir o sistema. Então, normalmente, se você pegar o PCI DSS, ele pede a cada 6 meses um teste desse. Na média, as empresas estão fazendo de 4 a 5 meses esse teste aí. Tem os sistemas de proteção Firewall, né, que vai fazer a proteção toda de borda. O IPS, que vai identificar todo o processo de intrusão na tua rede, que vai tomar determinadas medidas preventivas, um bom antivírus corporativo, etc. Qual é o fator crítico de sucesso de tudo isso daí? Chama-se pessoas. Então, você consegue ter uma boa política de segurança quando você tem as pessoas que trabalham na tua empresa treinadas, recebendo essa informação. Onde você não está protegendo só o teu ativo da empresa, você pode estar protegendo a própria pessoa, o teu próprio colaborador. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Né? Dispositivos pessoais. Não conecta dispositivo pessoal na tua empresa, a não ser que o dispositivo pessoal que seja conectado passe a supervisão da área de TI da empresa, onde que ele vai verificar se o software é oficial, se tem antivírus, se o antivírus vai usar as políticas de segurança da empresa, uma série de coisas. Só que daí, basicamente, o usuário, que é o Bring Your Own Device, né, traga esse dispositivo para dentro da empresa, vai ficar basicamente com o equipamento dele restrito ao uso da empresa. Ponto. Né? Então, mas eu preciso que ele faça um trabalho remoto em casa. A empresa fornece o dispositivo, o colaborador leva para casa, a hora que ele conectar esse equipamento da rede, a política de segurança vem para o computador dele, ele só vai trabalhar naquilo que é permitido. Ponto. Né? Rede Wi-Fi segura e segmentada. Evitar que a tua rede Wi-Fi corporativa converse com a tua rede Wi-Fi de visitantes ou coisa parecida. Né? Eu fui fazer um teste de segurança um tempo atrás numa empresa. Eu cheguei, olhei assim, tinha a senha do Wi-Fi. Peguei a senha do Wi-Fi. Não falei nada para a pessoa, porque estava fazendo um teste que chama-se Black Hat, ou seja, ninguém sabia que estava fazendo um teste de segurança, a não ser os gestores da empresa. Eu anotei a senha e tal. Daí, da parte do andar de baixo, vi que eu consegui acessar a rede. Sentei no sofazinho de espera lá.
fiz um scan na rede, verifiquei todos os dispositivos da rede, tive acesso a base de dados, cartão de crédito, dados compartilhados, uma série de coisas. Então, redes Wi-Fi, você tem que implementar política de segurança também tão rigorosa quanto a outra. A pessoa vai usar o Wi-Fi, que tenha lá um token por período de tempo determinado e tal, para que você não tenha problema, né? Então, para isso, muitas vezes é legal o pessoal até usar, tem gente que usa cofre de senhas e tal, né? E volto aqui com a equipe de colaboradores com treinamento atualizado, segurança de informação. Por isso que eu coloquei aqui, tanto nesse slide aqui, quanto no slide anterior, né? A parte de capacitação do usuário. Por quê? Porque é muito importante. É importante ressaltar isso aí. Tá? Um detalhe sobre política de segurança da informação: a maior parte das falhas de política de segurança da informação são porque os altos executivos da empresa normalmente boicotam. Essa é uma realidade. Ou seja, o boicote começa de cima para baixo. Então, se você não tiver apoio da alta gestão, você não implanta nem a adequação da política da Lei Geral de Proteção de Dados e nem política de segurança da informação dentro da empresa. Tá? Se você não tiver o aval dos altos executivos. E a nível de home office, volta a ser aquilo que eu falei, reforçando bem, né? Às vezes você tem um único lugar da casa que você está trabalhando e você tem um único computador e que o filho usa, a esposa usa, o marido usa, né? Então, todos com o mesmo perfil. Criar perfis diferentes para cada um dos usuários, com níveis de segurança diferentes, para poder garantir a privacidade das informações, usar sempre os dispositivos fornecidos pela empresa, com políticas de software de segurança instalados, e de preferência com uma conexão que chama-se VPN, que é uma conexão FIN, que a gente chama de VPN, Virtual Private Network. Isso daí vai garantir um pouco o nível de segurança, mas não é tudo, né? Então, o que eu quero passar para vocês aqui é que a realidade é essa, né? Eu procurei pegar só alguns temas, porque cada um deles eu poderia me debruçar horas e horas, e podia fazer vários cursos, né? E daí a ideia minha foi dar uma geral, e uma coisa é certa, né? A Covid mudou a realidade, as coisas não vão ser mais como eram, né? Você sofre ataques de cibernética, de engenharia social a toda hora, sem contar as manipulações que são feitas pelas redes sociais, pelos próprios mecanismos de redes sociais. Você precisa ser diligente, ou seja, se tem problema, você tem que ir lá e resolver, você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas é tudo muito complexo. Primeiro faz o necessário, tá? Depois faz o possível. Mas faça o necessário primeiro, feijão com arroz. Tá? Você já começa a mitigar os problemas aí. E não simplesmente de querer colocar uma solução estratosférica, que você não vai, você vai ter problemas, você não vai sair do lugar. Então, o que é necessário? É isso. Faz o necessário agora, depois você implementa, né? Quais os principais desafios que nós temos aí? A negligência, desconhecimento e imprudência. São 3 fatores que realmente comprometem demais a parte de segurança da informação. Bem, basicamente era isso que eu queria passar a vocês, né? Eu quero agradecer aí a oportunidade que me foi dada, né? E se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou à disposição. Aqui estão os links das fontes que eu usei, né? Usando a boa referência de coisas. Eu sempre coloco qualquer termo que eu uso, qualquer imagem, qualquer coisa, eu sempre uso as referências para não ter problema nenhum. Perfeito? Bem, pessoal, então é isso aí. Quero agradecer a todos. Caso de dúvidas, perguntas, aí estou à disposição. Obrigado. Perfeito, perfeito. Vamos abrir agora para as perguntas, né? Tem uma pergunta aqui que está no Prelo, acho que o Horácio tem uma pergunta também. A primeira pergunta
é aqui do nosso amigo Fernando Jansen, que ele pergunta sobre O Pix. seu sistema Pix é seguro. Qual é o grau de... Dentro, tem muita gente já aplicando golpe com o Pix, né? Criando cadastros fantasmas e uma série de coisas. Desde que você faça o cadastro dentro do teu aplicativo de banco, né? Dentro de um ambiente seguro, você não vai ter problema. O problema é que você vai receber uma série de e-mails, uma série de phishing, tá? Induzindo você a colocar seus dados pessoais, informações locais não adequados. Perfeito. Horácio. Parabéns, Ludovico, foi muito boa, excelente, viu? Uma aula. A gente chega a uma conclusão. A gente está totalmente à solta aí e com bastante receio, viu? De tudo, depois que você expôs aí, a gente já tinha uma ideia, mas é de apavorar realmente. Eu fiz aqui umas perguntas para você. Quais são os crimes cibernéticos mais comuns? Estelionato é um dos mais comuns, né? Porque o cara, quando comete um crime cibernético, normalmente ele quer oferecer vantagens financeiras. Então, o estelionato é o mais comum. Mas tem alguns crimes contra a imagem, contra a honra também, que acontecem. Por exemplo, problemas trabalhistas. O cara está trabalhando na tua empresa e ele acessa uma série de dados, o cara tem um determinado nível de acesso dentro da empresa, e quando ele resolve entrar na justiça, ele pega esses dados que, teoricamente, ele não teria acesso e anexa na peça. Se você tiver a política de segurança da informação bem definida, com controles e níveis de acesso, você consegue enquadrar ele numa situação criminal. Entendeu? Então, o segredo disso daí é política de segurança. O pessoal vem reclamando que invadiram o celular. Muitas vezes é mau uso do dispositivo que acabou abrindo uma brecha, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Pedofilia. Pedofilia é muito comum chegar, às vezes, eu não pego perícia de pedofilia, né? Mas o que acontece? O cara acessa um site que tenha conteúdo pedófilo, usa um determinado software para baixar esses arquivos, e esse software faz de forma compulsória o broadcast dessa informação para a rede, né? Então, ele, além de usar uma imagem de pedofilia, ele acaba pegando e retransmitindo essa imagem, agravando ainda mais a pena dele, né? Então, mas basicamente, boleto bancário, aqueles boletos bancários que eu passei lá, aquilo acontece muito, volta e meia chega bastante informação referente ao uso de boleto bancário, mas também tem algumas coisas de boleto bancário que a gente encontra como insider. O que seria um insider? Aconteceu dentro da própria empresa, houve alteração do boleto para desviar para um funcionário, por exemplo. Isso daí nós já pegamos algumas situações dessas. Quando você começa a fazer o levantamento, né? E o que prejudica muito esse tipo de levantamento é as empresas não terem uma infraestrutura adequada para você poder fazer o rastreamento, o sistema de logs, para você poder monitorar, ou a forma de como é tratado o incidente quando acontece uma situação dessa. Então, isso prejudica muito a perícia, né? E isso impacta no resultado final. Muito Perfeito. bem. E o que pode ser considerado crime na internet e dentro de uma rede de internet? O que você pode dizer que pode ser considerado crime? Qualquer utilização para meios ilícitos de qualquer coisa. É que, na verdade, todos os crimes que tem na internet hoje já eram contemplados, né? Tanto na parte civil quanto na parte criminal, eles já eram contemplados.
o que aconteceu foi um processo de tipificação. Então, você tinha aí o Marco Civil da internet, acho que a lei, deixa eu ver aqui, é 12.965, de 23 de abril de 2014, que saiu aquela lei da Carolina Dickman, lá, né? Então, ali, eles expõem uma série de situações, muitas delas já existiam no Código Penal, né? E vincularam a parte da internet. Por exemplo, o cara fazer um acesso indevido no servidor de rede, ou um acesso indevido a alguma coisa que tenha proteção com senha. Muitas coisas acontecem quando você passa com falsa identidade. Por exemplo, o Cláudio chega para mim e diz assim: Cláudio, Ludovico, você pode acessar meu computador? Daí eu pergunto para o Cláudio: Cláudio, qual que é o teu usuário e senha? A hora que eu entrar com isso daí, eu estou cometendo um crime de falsa identidade. Tá? Então, mas passar a tua senha do celular para tua esposa. É um exemplo? Não, também. Ela está se passando por você. Então, o que você tem que ter cuidado nisso daí? Então, tudo que acontece fora da área cibernética, o estelionato, tudo que acontece pode ser considerado como crime. Acesso a uma base de dados que está protegida por senha, que o usuário não tem acesso, tá? Que ele não teria direito de acesso. Ou mesmo que ele acesse, ele tendo acesso, mas ele não teria permissão da função do cargo dele, entendeu? Então, isso daí também é crime. Então, são várias coisas. Ou o cara colocar um software malicioso para fazer acesso remoto na rede, sem a devida autorização. E acessar o e-mail de alguém, né? Acessar o e-mail de alguém. Então, para tudo isso, você tem que ter uma política deixando claro o que pode e o que não pode. Perfeito. Tá? Ludovico, eu teria uma pergunta. Só mais uma, Cláudio. Desculpe, Horácio, desculpe. Como é que eu procedo uma denúncia de um crime através da rede de internet? Bom, tem algumas coisas que você tem que ver o seguinte. Primeiro, seria a preservação da prova. Né? Então, você tem que preservar o ambiente para que o perito possa chegar e fazer o levantamento. Aqui em Curitiba, você tem a delegacia de cybercrimes. Você vai fazer um registro lá. Muitas vezes, o volume de trabalho é muito grande. O pessoal trabalha barbaridade. Daí, às vezes, o pessoal vem comentar comigo: pô, mas o pessoal da polícia... O pessoal da polícia tem um pessoal muito qualificado, muito bem preparado, tá? Que tanto da Polícia Civil, da Criminalística aqui, quanto da Polícia Federal, quanto do pessoal das Forças Armadas, tem um pessoal novo, um pessoal muito bom, né? O que às vezes eles não conseguem eles não conseguem atender a demanda, que é muito grande. Entendi. Então, às vezes, a pessoa contrata um assistente técnico, que é diferente do perito, do juiz, né? Você contrata um assistente técnico. Eu faço muito trabalho de assistência técnica para poder preservar o ambiente, para poder montar sistema de provas, para poder fazer o parecer técnico, né, que o laudo seria, no caso, do laudo pericial, no caso, faço parecer técnico, para embasar a tua denúncia. Tá certo. Perfeito. Obrigado, Ludovico. Então, eu vou seguir a ordem de chegada das perguntas. Tem uma pergunta do Anderson Aguiar, que ele quer saber qual é o ranking mundial dos países onde há maior incidência de crimes cibernéticos e como o Brasil está classificado em relação aos demais países quanto aos incidentes de segurança da informação e privacidade. Eu vou te dizer o seguinte, não sei exatamente a classificação, porque isso daí muda, muito dinâmico, mas eu te digo que o Brasil tá no topo dos lugares que mais acontecem incidentes cibernéticos. Perfeito. Uma pergunta do Fernando Jansen. Se as emissões de duplicatas falsas e cobradas pela internet, até que ponto poderá prejudicar o sacado? Bom,
eu emiti um boleto para a empresa do Fernando, já assim ali, né? De R$10.000. Daí, quando ele pagou esse boleto, ele pagou para o Cláudio. Eu não recebi meus R$10.000. Eu vou continuar cobrando do Fernando. Ah, mas invadiram o meu computador. A responsabilidade de garantir um ambiente seguro, o seu ambiente seguro, é seu. Você tem que garantir a segurança do teu ambiente. Tá? Daí, normalmente, o que acontece, às vezes, a gente faz um rastreamento completo, desde a origem até o destino do e-mail, com todas as fases, para tentar identificar onde que aconteceu. Porque tem uma técnica que chama-se man in the middle. Ou seja, você pode interceptar esse tráfego no meio, alterar o valor, repassar. Isso acontece, né? Principalmente quando você está trabalhando com situações onde não tem a criptografia. Perfeito. Ferrúcio. Primeiro, Ludovico, parabéns pela tua apresentação. Eu tenho aqui um monte de perguntas. Manda ver. E eu vou ser bem sincero, eu vou me entregar na frente do presidente. Estou apavorado pelo que a gente está vendo. Não é um apavoramento surpresa, porque como a gente tem certo envolvimento pelas atividades em informática, mas o bicho pega. Primeira pergunta. Eu uso, às vezes, o aplicativo do WhatsApp e outros aplicativos no computador. Eu devo estar gerando problema do computador para o meu celular e vice-versa. Teu sorriso me disse já tudo. Você conhece a teoria das restrições? Conhece? Então, a teoria das restrições, ela diz assim, bom, primeira coisa, a resistência total da tua corrente é igual ao teu elo mais fraco. Ponto. Claro que tem a teoria das restrições, tem o resultante final do sistema, né? Ou seja, o que você quer como resultante, daí você vai analisar a tua corrente e vai reforçar os zeros, mas nesse caso aí, o teu elo, como que pareça, o teu elo acaba sendo o teu computador, inclusive para rastreabilidade forense. Porque tudo aquilo que você digitou no teu computador, ele tem uma área, dependendo se for Mac, se for Windows. No Windows tem o tal do Page Seize, tem arquivos temporários, todas essas conversas acabam ficando registradas ali, tá bom? Então, não é de difícil recuperação. Então, eu também uso o WhatsApp no meu computador. Às vezes eu preciso para fazer determinadas coisas, mas eu tenho um nível de segurança bacana. É totalmente seguro? Não existe isso totalmente seguro. Tá? Você coloca um pouco mais de dificuldade, você põe umas camadinhas a mais ali, né? Para dificultar um pouco. Né? Mas eu limpo regularmente o cache da minha máquina, estou sempre monitorando. Dentro da rede, você tem um negócio que chama-se IPS, que é o sistema que faz a identificação de intrusão na tua rede. A hora que ele identifica que tem alguém tentando invadir, ele automaticamente bota uma contramedida para bloquear aquela intrusão, né, e te avisa. Então, eu tenho outro nível que chama-se de IDS, que eu só vou identificar a tentativa e não vou fazer nada. Então, eu tenho assim, o tal do IPS, que a gente chama de rede, e o de host. De host seria do computador. Então, eu tenho, trabalhando em casa, então eu tenho aqui em casa, eu tenho um duplo sistema de file, que um deles chega no modo transparente, o cara bate, eu nego os pacotes e o cara não sabe o que está acontecendo, e tem o outro segundo que se o primeiro passar eu pego. E no meio eu tenho o tal do IDS, tanto da rede interna quanto da rede externa, para saber se o ataque que está chegando na rede externa está passando para a minha rede interna, ou se eu não estou tendo um ataque da minha rede interna. Se eu posso acessar um código malicioso, ele vai querer fazer arte aí. Então, daí eu procuro
bloquear. Então, você tem hoje essas ferramentas disponíveis no seu próprio sistema de antivírus. Eu tenho determinadas situações, é claro, tenho algumas ferramentazinhas a mais, por causa que eu tenho que trabalhar com o ambiente com a maior segurança possível, por causa de perícia e dados e tal. Mas eu tenho utilizado muitas vezes, dependendo da situação, o próprio antivírus da Microsoft, e bem configuradinho, e tem resolvido o problema, principalmente de hamster. Tá? Um outro detalhe que eu quero colocar para vocês aqui é referência a hamster. Hamster seria o processo de criptografia de todos os dados, depois as pessoas vão pedir um resgate em bitcoins desses dados aí, correto? Eu montei um laboratório de hamster para entender bem como proceder em determinadas situações. Então, todo o processo de criptografia, você tem um sistema de chaves para gerar criptografia. Eu tenho uma situação em que eu tenho chaves simétricas e tenho uma situação que eu tenho chaves assimétricas. Chaves simétricas, a mesma chave que eu uso para criptografar, eu uso para decriptografar. E assimétricas, eu tenho uma chave pública e uma chave privada. Né? Muitos hamsters, eles estão vindo com chave assimétrica. Então, o que acontece? Dependendo da forma como eu proceder na intervenção, eu posso perder a minha chave pública. E daí, quando o cara resolver pagar o sequestro, ele vai receber uma outra parte que é a chave privada. Daí eles não conseguem montar as chaves para poder decriptografar o teu ambiente. Tem situações que ele manda os dois e funciona. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, tá? Principalmente no esquema de spyware. Porque a hora que você digitar texto no ambiente de spyware, muitas vezes você, dependendo do spyware, o cara está do outro lado lá pegando todas as suas informações. Mais uma coisa. Quando se fala de transferência de documentos, existem alguns ambientes em que você pode transitar com o documento de um lado para o outro a nível de informática, que é o caso, por exemplo, desses processos eletrônicos que o pessoal implementou agora na Justiça. Tem outras questões que o pessoal está começando a trabalhar em cima, onde você começa a pegar documentos de propriedades e começa geralmente ligado na área de georreferenciamento com INCRA, onde você começa a pegar informação eles começam a receber informação de diversos lugares para montar um sistema para fazer as operações acontecerem. Muitas dessas operações são perturbadas para você liberar espaço onde o pessoal faz ocupação ilegal. Isso aí é comum a gente perceber. Como é que esse tipo de tratamento é feito para evitar? Vale a pena você investir em informática para que isso aconteça? Ou é papel na mão de pessoa a pessoa? Não, normalmente toda transferência eletrônica de documentos, ela deve ser hoje feita de forma criptografada, ponto. Tá? Como que você vai armazenar isso daí? Então, você tem aspectos para cada tipo de documento, de temporalidade, tem uma série de fatores, tem que fazer uma análise de risco, tudo direitinho, para saber como que você vai armazenar e aonde que você vai armazenar. Porque o que eu vejo assim, muitas empresas, imagina que tem um documento que tem uma temporalidade lá de 20 anos. Tá? E o que acontece? Eu pego e fiz backup. Nesses 20 anos eu fui fazendo backup. Mas eu não fui atualizando a minha mídia que foi armazenada nesse backup. Daí acontece um problema lá na frente e você não consegue recuperar o documento. Então, a parte de política de backup, e que eu coloco dentro do ambiente que chama-se de disaster recovery, você tem que levar em consideração isso daí também. Então, você tem que levar em consideração que eventos podem vir a acontecer, tá? E você tem que ter condição de restaurar. Então, de tempos em tempos, as mídias elas têm que ser atualizadas. E não é só isso. Os backups eles têm que ser testados regularmente. Para isso, tem que ter uma rotina de testes e de recuperação. Isso cai dentro
das normas e políticas de segurança. Então, esses processos eletrônicos, esses armazenamentos, ele vai depender muito da aplicação e do que você está protegendo. Você vai ter que fazer uma coisa específica para cada situação. Obrigado. Não sei se eu respondi ou não. Inclusive, você respondeu uma pergunta que eu ia fazer já. Se a gente deve ceder essas distorções que tem ou não. Eu vou te dizer uma coisa. A melhor coisa que tem é você evitar que isso aconteça. Tá? Porque você mesmo que você ceda, você não sabe se você vai recuperar seus dados. Esse é o problema. Você não tem garantia nenhuma que seus dados vão ser recuperados. Principalmente dependendo da forma com que o teu dispositivo foi desligado. Porque se eu tenho uma chave, um ambiente que pode ser um ambiente temporário ativo na minha máquina, e eu recebo uma outra chave que ela vai usar as duas para poder liberar, se eu perder uma delas, você não libera. Outra coisa que acontece, o evento, às vezes, que aconteceu, você vai ter que identificar o marco zero do negócio. Tem gente que entra lá já formatando tudo. Então, você recupera mais mesmo. Então, você tem que ter muito cuidado com os procedimentos, porque o pessoal de TI ele tem que estar treinado para isso. Perfeito. Um outro detalhe que eu quero falar, referente a esse tema, que seria legal a gente abordar, é o seguinte: quando você diz que foi invadido, normalmente você não foi invadido. Ou você clicou no phishing, ou você acessou uma página com conteúdo malicioso, ou baixou um arquivo que não deveria. Então, essas são as maiores razões. Não que você não possa ser o cara ter invadido para colocar o RAM no celular. Pode acontecer. Se os caras conseguem... quando você consegue invadir um computador da tua rede, nós temos uma técnica que se chama você vai fazer a varredura na horizontal. Então, você vai pegar tudo que é equipamento que está no mesmo nível, depois você vai fazer um escalonamento de privilégios, você vai subindo dentro da rede até a hora que você chega no teu alvo. Tudo é possível daí. Perfeito. Não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que já passamos do tempo, inclusive. Ludovico, muito obrigado pela tua palestra. Eu acho que foi muito esclarecedora. E não sei se o Horácio ou o Ferrúcio querem dar uma palavra final, mas muito obrigado pela tua atenção. Eu queria parabenizar o Ludovico e deixo aberto, Ludovico. O Instituto está à tua disposição, o que você precisar, nós estamos à tua disposição para poder levar o conhecimento de todos os nossos associados e da sociedade do Estado, todas essas informações que você nos deu. Muito boa a tua palestra. Parabéns. Obrigado. Estou à disposição aí. Tá? Sempre que precisar, podem contar comigo, tá bom? Obrigado. Obrigado pela força. Obrigado pelos esclarecimentos. Parabéns, Cláudio. Obrigado. Obrigado. Parabéns, Cláudio. Parabéns, Ferrúcio, e parabéns ao Fernando também. Tudo de bom para você. Obrigado. Parabéns. Ótima palestra. Ótimo. Obrigado.